O Distrito Federal recebe todos os anos recursos da União para custear as despesas de saúde, educação e segurança. É o chamado Fundo Constitucional. Mesmo com essa verba garantida, o DF vive uma das piores crises fiscais da sua história. O governo tem buscado alternativas para garantir a oferta dos serviços públicos, mas a população tem muitas reclamações. Nós vamos discutir esse e outros temas com o senador Cristóvão Buarque, porque o desenvolvimento do Distrito Federal é assunto de Estado. Eu sou Ronaldo Martins e tenho aqui a companhia do jornalista Silvio Guedes. Senador Cristóvão, obrigado pela presença no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui prestando contas do meu trabalho como senador. Senador, vamos começar falando da saúde no Distrito Federal. O senhor tem feito críticas em relação à gestão da saúde na cidade. Um dos problemas que a população percebe e que a gente vê nos noticiários é a falta de médicos pediatras em Brasília. A que o senhor atribui esse problema? Eu creio que o problema está na filosofia como se faz saúde. O atual governo continua uma tendência de hospitalizar a saúde, ou seja, nós resolvemos o problema da saúde fazendo mais hospitais. Não é assim. E aqui já teve um governo que mostrou que era diferente. Primeiro, é colocando saneamento. Saneamento nas casas reduz o número de doentes. Segundo, é criando um programa do tipo Saúde em Casa, que tem aqui, mas é muito restrito. Já houve, entre 95 e 98, em quase toda a cidade, todo o Distrito Federal. Terceiro, é na própria educação. Através das crianças, você ensina a se alimentar melhor. Quarto, esses kits de ginásticas que começaram naquela época, que ajudam a melhorar. Então, está errada a concepção. Aí, põe-se dinheiro, põe-se dinheiro, põe-se dinheiro, e a saúde não chega. Mas, senador, sim, de fato, resolver o problema da saúde é uma questão mais estrutural, mais de filosofia, como o senhor disse. Mas esses problemas pontuais que o DF vem enfrentando com falta de médicos, com hospitais desaparelhados, isso é um problema de gestão ou realmente o DF precisa de mais recursos para enfrentar todas essas demandas? É uma questão de gestão, mas é também uma questão de concepção. O médico da família, o Saúde em Casa, como chama no nosso tempo, perto das casas, resolve grande parte desse problema do pediatra, porque aquele médico generalista, ele é capaz de resolver grande parte dos problemas. Nós precisamos concentrar em UPAs, em hospitais, e aí faltam médicos. E é difícil resolver a falta de pediatras, porque a concepção aí das universidades e dos jovens que querem ser médicos é serem especialistas naquilo que tem hora marcada para começar o trabalho e terminar. Pediatra não tem. Pediatra é uma carreira que exige muito sacrifício pessoal. E hoje em dia não está na cabeça das pessoas terem sacrifício. Então vai continuar faltando. Mas outra coisa que é preciso lembrar, já há tecnologias modernas hoje que substituem até mesmo, de certa maneira, em parte, o próprio médico presencialmente. Hoje um médico usando telemedicina, um médico pode atender pessoas em diversos lugares. Então, falta criatividade e gestão também. Falta Senador, gestão. Na abertura do programa, nós falamos do Fundo Constitucional. As pessoas de outros estados não sabem o que é o fundo, né? Brasília, ela recebe anualmente recursos da União, porque aqui está a sede do governo federal. Então, esses recursos são para garantir segurança, saúde, educação, em função do funcionalismo público, né? Nós temos uns dados aqui do fundo este ano. Brasília vai receber, o ano ainda não acabou, 12 bilhões de reais da União. A distribuição desse fundo hoje, 30% gastos com a Polícia Militar, 21% com saúde, 20% com educação, 16% com a Polícia Civil, 13% com o Corpo de Bombeiros. Como é que é possível explicar as mazelas na saúde, nós estamos falando primeiro de saúde, e ao mesmo tempo dizer para todo o país que Brasília recebe 12 bilhões por ano para bancar a saúde? Não consegue explicar fora do Brasil, do Distrito Federal. Você disse, como explicar? Hoje, se o povo do Brasil soubesse disso, acabava o fundo. Aqui no Senado, na Câmara, há uma resistência grande dos meus pares, senadores e deputados, contra o fundo. Eles dizem, vocês recebem 12 bi, dá 5 mil por habitante por ano.
E o meu estado, lá no Nordeste, não recebe isso. Qualquer dia, esse fundo vai acabar. Aliás, não tem tantos anos. Quando eu fui governador, não tinha o fundo. Era uma contribuição voluntária do governo federal que eu tinha que sofrer todo final do mês. Negociada mês a mês, né? Mês a mês. Agora, qual é a solução? É sabermos usar os recursos bem. O que é que eles dizem para mim quando eu digo, mas aqui é a capital? Eu disse, mas usem bem, então. Desperdiçam. Um desses dias, quando eu fui falar que a gente tem esse dinheiro porque é a capital, ele disse, mas gastaram 2 bi com estádio de futebol, numa cidade que nem time ainda consolidado tem. Aí eu disse, mas esse dinheiro veio da venda de terrenos. Esses terrenos não pertencem ao governo, pertencem pelos próximos 50, 100 anos. E mesmo vindo da venda, poderia ter sido usado por outra coisa. Para outra coisa. Então, veja bem, o Distrito Federal, a população, nós todos e o próximo governo, qualquer que seja o partido, vai ter que viver com mais austeridade. Os sindicatos vão entender que não dá para, com dinheiro do Brasil inteiro, pagar salários 3 vezes maiores do que em outros estados. Não vai dar. Haverá uma revolta nacional contra os salários que nós pagamos aqui e contra o dinheiro que nós usamos aqui, que vem do povo do Brasil inteiro. Tem que ter melhor gestão, mas tem que ter austeridade, parcimônia. Esse dinheiro é dado para o DF pelo povo brasileiro. E eles querem que esse dinheiro seja bem aplicado. Não tem como continuar mantendo o fundo e aplicando mal, enquanto os outros estados não recebem esse dinheiro. Agora, se o fundo acabar de um dia para o outro, 13 bilhões praticamente a menos no caixa, inviabiliza a administração do Estado. Não vai acabar, primeiro. Não vai ser, de repente, se um dia mudar. Mas temos que nos preparar para uma pressão do resto do Brasil contra o crescimento do fundo todos os anos. Temos que nos preparar. Então, o Distrito Federal tem que entender que ele tem que fazer mais com menos recursos. Exatamente. Tem que fazer mais com menos. Veja bem, a gente fala muito em corrupção desses políticos que estão aí, que pegam o dinheiro e põem no bolso. Mas tem 2 outras corrupções que a gente não vê. É a corrupção nas prioridades. Por exemplo, fazer esse estádio Mané Garrincha, mesmo que não tivesse havido propina, era uma corrupção. A 50 quilômetros tem gente sem saneamento. Isso foi uma corrupção nas prioridades. E tem uma outra, é a corrupção dos desperdícios. Você gasta mais do que é necessário, mesmo para uma atividade prioritária, é uma forma de corrupção. Então, nós temos que sentar com o pessoal da educação, da saúde, e dizer, é preciso mais dinheiro? É. Mas como é que a gente barra os vazamentos que existem? Por exemplo, professor fora de sala de aula é um vazamento. Médico que recebe, mas com certos atestados não estão no lugar. Isso é um vazamento, e é um vazamento corrupto. Então, a gente vai ter que aprender a fazer mais, cada vez com menos. No Brasil inteiro, não é só o DF, não. Acabou o excesso de dinheiro. A crise hídrica é uma prova disso. Consumimos muita água também. Outra coisa, temos que ver que o problema não é só no DF. A falta d'água aqui tem a ver com o Brasil inteiro. Aliás, tem a ver com o planeta, com as mudanças climáticas. E também com os desperdícios. Esse negócio de ficar lavando carro com torneirinha, lavando calçada, vai ter que acabar. Água é um recurso escasso, dinheiro também. Daqui a pouco nós vamos aprofundar a questão da crise hídrica, mas antes eu queria tocar num ponto que o senhor falou agora, educação. Recentemente, no noticiário, mostrou-se a situação de uma criança numa escola em Brasília que teria desmaiado por fome. A escola não dava almoço, dava apenas o lanche. O senhor acompanhou, com certeza, essa história. O que isso indica, senador? Como é que, novamente, é a mesma pergunta que eu fiz. Como é que a gente explica que na capital da República uma criança desmaia com fome na escola? Primeiro, quer dizer que eu falei com o secretário de Educação sobre isso. E ele me disse que aquela criança não desmaiou de fome. Ela teve uma convulsão. É, por isso que eu disse, teria, né? Foi o que a imprensa... Inclusive, depois no hospital teve outra convulsão, já bem alimentada, que era um problema neurológico, ele me disse. De qualquer maneira, há ali um problema. É a escola ser distante da casa da criança. E termina gastando, você falou em gestão, termina custando mais transportar essa criança todos os dias em dinheiro. Nem falo no estresse, no risco, na perda de tempo da criança, em vez de estar brincando, estudando,
militar ali. É mais barato construir uma escola perto de onde moram as crianças. Aí é gestão, aí é prioridade. Além disso, parece que, de fato, a merenda escolar não está boa. E já foi boa. Eu me lembro não, toda vez que eu encontro aí jovens que estão nos seus 20, uma das coisas que lembra do meu governo é a merenda era boa. É costume eu ver isso. A merenda não está boa. E, mais uma vez, é uma questão mais de gestão do que de dinheiro. Falta gestão. Nós temos em Brasília altos salários comparados com o resto do país para os professores, para os policiais, como nós já mostramos aqui, graças aos recursos do Fundo Constitucional. O senhor disse que uma das conversas importantes que o futuro governante de Brasília tem que ter com essas categorias é colocar a situação claramente que, do jeito que está, não dá para continuar, acabou a época de fartura. Quando o senhor foi governador, há quase 20 anos o senhor terminou o seu governo, o senhor também enfrentou muitas dificuldades na época com a própria categoria dos professores. É difícil esse diálogo em Brasília? Essas categorias resistem muito a essas mudanças? Muito difícil, mas não só essas categorias. No Brasil inteiro, cada um hoje quer para si. Nós perdemos, e talvez seja o maior desafio, um dos grandes desafios do próximo presidente é trazer a coesão de volta ao país, se é que tivemos coesão alguma vez. Fazer com que cada um diga, eu sou primeiro brasileiro, depois eu sou professor da rede do Distrito Federal. Isso vai ser difícil. Eu sou primeiro, até mesmo senador e deputado. Eu sou primeiro brasileiro, depois senador. Depois é que vem minha eleição. Eu quero pensar na próxima geração. Essa vai ser uma grande dificuldade do próximo governador, daqui, de qualquer outro estado e do Brasil. Trazer o sentimento de pertencimento. É uma palavra meio esquisita, mas quer dizer, eu pertenço ao país. E eu não tenho futuro se só o meu salário aumentar e o resto não funcionar bem. O professor tem que entender que não há futuro para os seus filhos, e olhe que eu duvido até para eles, em 10 anos, se apenas aumentar salário sem melhorar a qualidade, sem que o povo veja o resultado do salário que é pago a ele. E no caso da DF, como o dinheiro é do Brasil inteiro, ele tem que pensar que o resto do Brasil está de olho na gente. Essa é uma das razões pelas quais eu defendo que a educação seja federalizada no país inteiro. Se nós, que temos a maior renda per capita do Brasil, temos a educação paga pelo governo federal, ou seja, pelo povo brasileiro, por que que no Piauí, Pernambuco, também não é o governo federal que paga pela educação? Essa devia ser uma bandeira dos professores do Distrito Federal. A federalização da educação de base no Brasil. O senhor defende essa federalização e fala, inclusive, de ir testando aos poucos, né, fazendo pilotos. Por que não poderia ser em Brasília, então? Não, Brasília... Já que os recursos já vêm do governo federal. Não, Brasília, de certa forma, já é. O recurso, né? O recurso, mas não se cobra a qualidade. Exatamente. Então, o governo federal devia exigir mais qualidade da educação no Distrito Federal. Agora, eu não proponho de forma de teste, não. Eu proponho definitivo, mas por cidade. Não dá para ser definitivo no Brasil inteiro. Então, o governo federal começa em 100 cidades. Depois, dá para botar em 200 por ano. Em 20 anos, a gente chega ao Brasil inteiro. Então, eu defendo isso definitivo. Gradual, né? Não teste, mas gradual. Gradual como tudo. Eu até cito o aeroporto. Não se colocou aeroporto em todas as cidades brasileiras em 1 ano, nem 2, nem 3. Foram décadas. Então, gradual, mas definitivo em cada lugar. Eu acho que foi uma boa, como diz o jovem, sacação minha, de dizer, olha, vai ser rápido em 2 anos numa cidade. Agora 20 no Brasil inteiro. Em vez de dizer, vai ser 20 anos para fazer isso. Não, rapidamente se faz em uma cidade. Das pequenas. Essa é uma bandeira que eu acho que o próximo presidente deveria ter. E essa proposta de federalização da educação, ela envolve escola igual e professor igual para todo mundo, no bairro pobre, no bairro rico, na cidade grande, na cidade pequena? Como é em quase todos os países do mundo que tem um mínimo de condições, como nós. Eu sei que aqui o tempo é curto, mas eu quero citar que um dia desse eu li uma entrevista do jogador Raí, em que a jornalista perguntava o que é que mais o surpreendeu na França, quando ele jogou lá no Paris Saint-Germain. E ele disse que mais me surpreendeu que minha filha ia na mesma escola que a filha da minha empregada. O que é possível na França e não é aqui? Agora, a França levou um tanto tempo, 60, 70 anos para conseguir. Não é decente o país onde a educação é desigual conforme a renda da família ou conforme onde mora, ou seja, o CEP ou o CPF. Não é decente. Além disso, não é inteligente para um país desperdiçar cérebro, que é a grande fortuna de um país.
É como se cada vez que a gente descobrisse um poço de petróleo, a gente tapasse. No Brasil, a gente nasce uma criança, que é um poço de riqueza no cérebro, e a gente tapa por não dar educação. Um dia desse eu fiz uma conta. Em 1995, nasceram 3 milhões e 100 mil crianças no Brasil. Eu peguei 95, porque estão com 22 anos hoje, terminando a universidade. Aí eu fui olhando o que aconteceu com esse número. Dos 3 milhões e 100 mil, só tem 1.000 que a gente pode dizer que é um cientista com qualidade internacional. E desses 1.500 vão embora nos próximos anos. Ou seja, é um suicídio. Nós afogamos o cérebro de cada criança durante a sua formação por não dar educação e expulsamos os que chegam no auge da ciência e tecnologia por não dar condições de trabalhar, de pesquisar, bem. De ficar no Brasil. Brasil. É um suicídio. Só tem um jeito de resolver isso. Nasceu no Brasil, vai ter uma educação tão boa quanto qualquer outro menino ou menina do Brasil. Agora, alguns vão ser melhores que outros, mas aí pelo talento, pela persistência, não pela sorte. Senador, há um outro tema muito importante relacionado ao Distrito Federal, que é a crise hídrica que Brasília vive. Alguns dados aqui, por exemplo, do mês de outubro, que foi um dos meses mais secos da história. É o outubro mais seco em 50 anos. Choveu em Brasília apenas 15% da média para o mês. Houve também o recorde histórico, né, de temperatura no Distrito Federal, mais de 37 graus. Nós temos a questão climática interferindo nisso. Mas há também, novamente, a pergunta, problemas de gestão. Falta água em Brasília, para quem não sabe, né? Os reservatórios que abastecem a população em Brasília estão nos piores níveis da história. O principal reservatório tem menos de 10% do volume de água. Qual é a causa disso, senador? Esse é mais um belo exemplo de que a gente precisa pensar o DF dentro do Brasil e do mundo e os nossos erros. A crise hídrica tem a ver com o planeta, em parte, e tem a ver com o desperdício nosso e a má gestão. É no mundo inteiro que está havendo uma crise hídrica, só que chove muito um dia, depois fica seco muito tempo. E nós gastamos muito. Uma vez eu vinha no avião e ao meu lado tinha um senhor e uma criança. E a criança, olhando pela janela, perguntou: pai, o que é aquela coisinha azul, quadradinho azul que tem em cada casa? Aí ele disse: é uma piscina. A criança não quis acreditar que tinha piscina em cada casa. E em Brasília tem muitas. Quase toda casa, quase toda tem. Até por causa da secura. Nos bairros mais afortunados, claro, é bom que se registre. Claro, é onde o avião pousa. Porque o aeroporto aqui em Brasília fica muito próximo das áreas mais ricas. Né? Exatamente. A gente desperdiça água. E quando eu era governador, que levantei a hipótese de cobrar mais caro a tarifa de água nas casas que tivessem piscina, foi crucificado. Quase me matam. Fui crucificado. Eu me recordo, é verdade. Fui crucificado por isso. 20 anos atrás, se a gente tivesse tido uma melhor gestão, e a melhor gestão é aumentar a tarifa, conforme o tamanho do consumo. Nós teríamos feito isso. Primeiro é a tarifa. E o segundo, eu digo sempre, mas dizem, esse cara é maníaco, é educação. Tem que ter uma educação de como usar a água. As pessoas precisam perceber que a água, ela é finita, vai acabar um dia. Ou porque a gente joga muito detrito nos rios, ou porque mata as matas, né? Destrói as matas. Que protegem as nascentes. Que protegem as nascentes. Aí vem chuva. A gente está vendo aqui, mas o Rio São Francisco é um rio que está morrendo. Sim. O Brasil é um país que assassina rio. Há problemas de abastecimento hoje, não só em Brasília, em várias grandes cidades do Brasil. Várias grandes Brasília está num cidades. racionamento duro, mas em outras cidades também. Então, temos que saber, não tem futuro para o Brasil se não levem para Brasília, digamos, se não levarmos em conta que são parte do Brasil. E olha que não é qualquer parte, não é a capital de todos os brasileiros. E que o Brasil está no planeta. E que, por isso, vai ter que ter austeridade no consumo daqui para frente. No consumo de água e de tudo. Temos que mudar a mentalidade, como a gente vê o futuro que a gente deseja. Não é só consumir mais, é viver melhor. Para ver melhor, é preciso consumir menos água hoje para não faltar amanhã. Só acredito, então, que a questão da água é mais ou menos como a questão do automóvel nas cidades. Porque fazem muito automóvel, então, para resolver o problema, fazem mais rua, e mais estrada e mais viaduto. E para fazer água, eles cada vez captam mais água. Mas se não proteger a nascente... Não adianta. Agora, com um detalhe, cada vez que você faz estradas, se faz menos escolas. Porque um tijolo você só pode usar uma vez. Você não pode usar um tijolo em 2 obras.
Você não pode usar asfalto em duas estradas. Então, cada vez que a gente aumenta as estradas para poder botar mais carros, primeiro, só resolve o trânsito por poucos anos. E segundo, está deixando de fazer alguma coisa importante com aquele tijolo que foi roubado de uma escola, de um hospital, para fazer uma estrada. A gente tem que trabalhar para o transporte público ser bom e ninguém precisar todo dia usar carro. O senhor falou agora aí da questão do transporte público, das estradas. Em Brasília, no seu governo, foi implantado, não implantado, porque isso sempre existiu no mundo inteiro, mas foi criada uma conscientização do uso da faixa e do respeito à faixa. Até hoje é cumprido. O senhor diria que o trânsito de Brasília de lá para cá piorou? Piorou muito. Há que se fazer algo mais para que haja essa cidadania no trânsito? Piorou muito, mas não vou botar a culpa nos governos, não. Piorou muito porque todo mundo quer ter carro. Então, ela tem que piorar, não tem jeito. E o transporte público a gente não consegue melhorar. Agora, por que eu fiquei satisfeito que você tenha trazido o assunto das faixas? Porque ali foi um gesto educativo. A faixa não é uma questão de trânsito, é uma questão de educação. De civilidade. De civilidade. E foi assim que a gente conseguiu fazer o que as outras cidades não conseguem, o respeito. A gente conquistou as crianças, fazendo pré-leções dentro das escolas. Os meninos sentiam-se empoderados de dizer para o pai, ali tem alguém pedindo para atravessar, para! Do mesmo jeito são as crianças que conseguem tirar os que fumam, né? Os pais que fumam. Nós mudamos a ótica, como se observava o trânsito. Não é só uma questão de engenheiro, é uma questão de professor. A gente ganhou pela educação, não pela engenharia. No caso da crise hídrica, poderia ser feito mesmo. Então, para se diminuir o consumo de água. Tem que ser feito mesmo, agora levando em conta que é um problema global. E temos que ver que no próximo ano, a grande Conferência Mundial sobre Água vai ser no Distrito Federal. É uma boa ocasião de levarmos adiante uma discussão desse assunto. E, aliás, eu lhes digo que hoje de manhã, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o presidente Fernando Collor criou uma subcomissão para tratar deste assunto da Conferência Hídrica. O Senado vai levar uma posição. E o senador Jorge Viana é que ficou encarregado dessa subcomissão. Senador, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Fico satisfeito de mostrar que o DF não pode ser visto como uma coisa isolada do Brasil nem do mundo. Nós agradecemos também a sua participação, né? Você pode rever essa entrevista, assim como pode rever todos os programas da TV Senado lá no site senado.leg.br/TV. E pode entrar em contato conosco da TV Senado para fazer sugestões, críticas, sugerir temas para os nossos programas, nossas entrevistas lá no 0800 61 2211. Muito obrigado pela companhia, até a próxima.